Muito bem, Ricardo Arcon e ouvintes da Jovem Pan, muito tem se falado das moedas virtuais, o Bitcoin, né? E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado, presidente da Comissão de Empreendedorismo e também Startups da OAB aqui de São Paulo, Rodrigo Borges. Muito bom dia ao senhor. Bom dia, Marcelo, tudo bom? Tudo jóia. Eu gostaria que o senhor explicasse, para quem ainda não tem essa familiaridade aí com essa moeda virtual, o que seria um Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda digital que foi desenvolvida em 2009, que o princípio dele é justamente permitir a transferência de valor entre pessoas sem um ente centralizador, sem um intermediário, no caso do mercado tradicional, o banco. Certo, e claro que há relatos aí de muitos ganhos financeiros e ao mesmo tempo também agora estamos acompanhando quedas aí expressivas, né? Inclusive o Bitcoin teria perdido 69 bilhões em uma questão assim de 24 horas. Exatamente. O que ocorre é que as pessoas têm entendido que o Bitcoin é um ativo de investimento financeiro tal como uma ação em bolsa, o que não é o caso. O Bitcoin ele é o ativo em si. Ele é a moeda em si. Então, as pessoas colocam o dinheiro nele acreditando numa valorização, mas não há nenhuma valorização prometida para esse tipo de ativo. E o que é importante lembrar é que em 2017 houve uma valorização de mais de 1.400%. Então, era normal que houvesse essa correção agora no começo do ano. Inclusive, é o que tem ocorrido ao longo dos últimos anos. Doutor Borges, o senhor falou que as relações que se dão aí a partir do Bitcoin dispensam a figura do banco, né? Os bancos, de modo geral, têm pressionado a moeda? Eles influenciaram nessa desvalorização da moeda? Na verdade, Ricardo, na verdade a questão é a seguinte: os bancos, no início, eles pressionaram bastante. Agora, a gente vê alguns bancos já se movimentando para a utilização dessas moedas, para trazer algumas soluções em alguns problemas, digamos assim, que eles enfrentam, como o Banco Santander, que está utilizando uma espécie de criptomoeda para transferência de recursos internacionais. Ainda não no Brasil, mas em fase de testes na Inglaterra. Agora, é muito importante, na hora da gente procurar algum investimento, que a gente se atente ao nosso próprio perfil. Será que investimento A é adequado ao meu perfil? Tem gente que é mais ousada, tem gente que é mais comedida. Qual é o perfil ideal para a pessoa que vai mexer com criptomoeda, com Bitcoin em particular? Assim como qualquer outro ativo, o mais importante é que as pessoas estudem. O que tem acontecido muito, as pessoas têm essa onda digamos, virou o assunto da moda, né? Falar em Bitcoin, criptomoedas. Então as pessoas têm colocado dinheiro nesses ativos sem ao menos estudar. Todas essas criptomoedas, elas, em teoria, né? Porque a gente sabe que tem algumas dificuldades, elas têm uma razão de existir. Elas surgiram para resolver algum determinado problema. Então as pessoas precisam estudar, ler os white papers dessas moedas e entender qual problema ela veio solucionar. E então entender se acreditam nessa tecnologia ou não, porque colocar o dinheiro sem o estudo, sem a verificação, é arriscado. E qual que é a história do senhor justamente com o Bitcoin? Eu comecei a olhar Bitcoin há um tempo atrás como um investimento pessoal, por curiosidade, porque eu sempre gostei muito de tecnologia. E com o passar do tempo, o que eu comecei a ver é a tecnologia por trás do Bitcoin, que é justamente a blockchain. E é aí onde eu guardo maior interesse. Porque uma coisa a gente discute a cotação do Bitcoin, outra é o valor. E eu entendo que a blockchain, que é a tecnologia, a inovação tecnológica por trás do Bitcoin, ela criou uma rede de pessoas motivadas que acreditam no futuro melhor, onde as regras são as mesmas para todos, e as informações são transparentes, o poder é descentralizado e as boas ideias são facilmente executadas, financiadas e recompensadas. Então você tem uma rede distribuída, transparente e segura. Agora, apesar
inclusive nós já tivemos aí casos de roubos, né? E até ameaças e tentativas e pedidos, inclusive, da moeda, da criptomoeda, inclusive para o pagamento, né? E muita gente não entendeu, né, Marcelo Matos, ao ler essa notícia, porque se trata, afinal de contas, de uma moeda virtual. Exato, né? Eu imagino que vocês estejam comentando o caso recente que houve na Inglaterra de pessoas que foram assaltadas para entregar bitcoins, o que é uma coisa bastante inesperada, né? E o que a gente tem visto também, as notícias de invasões a corretoras de criptomoedas, as chamadas exchanges, e recentemente, nesse mês agora de janeiro, teve um caso muito relevante no Japão, que foram roubados mais de 500 milhões de dólares em criptomoedas. O que é importante lembrar é que esses casos de roubo ou de desvios, em nenhum momento houve uma quebra ou uma invasão ao sistema do Bitcoin, mas sim a essas corretoras e exchanges. Então foram mais crimes virtuais do que algo envolvendo o Bitcoin ou a blockchain em si. Agora, até o senhor falou dessa questão, a gente sabe que tem o Banco Central que cuida, né, da moeda do país. Quem é que cuida da moeda, do valor do Bitcoin mesmo? Hoje o que a gente tem é o mercado. As criptomoedas, o Bitcoin, ele não é regulado. No Brasil, existe um projeto de lei, o 2303 de 2015, que está tramitando na Câmara dos Deputados para tentar regular. Mas o valor dele, como ele é distribuído, você não tem uma bolsa de valores que precifica, que dá um valor unitário àquele ativo. Então você tem diferentes mercados e diferentes valores para o mesmo ativo. Então não há esse controle central. Aqui no Brasil, inclusive, o Banco Central se posicionou, proibiu, não é isso? Na verdade, ele não proibiu, né? O que o Banco Central fez, e a CVM também, eles têm adotado uma posição de cautela, de estudo. O que o Banco Central proibiu foi a utilização de criptomoedas para remessa de recursos ao exterior. Certo, é uma operação, então, essa operação que foi proibida, né? Exato. Ô, doutor, na semana passada, aqui num outro programa da Jovem Pan, o Morning Show, a gente noticiou que o rapper americano 50 Cent descobriu que tem 7,8 milhões de dólares em bitcoins, né? Curioso que o cantor havia declarado falência em 2015 por uma dívida altíssima de 50 milhões de dólares, e aí ele foi agraciado aí por essa descoberta, por essa montanha de dinheiro virtual. Segundo o TMZ, que foi quem publicou essa notícia, ele teria sido o primeiro a aceitar a criptomoeda como forma de pagamento por um dos álbuns dele, em 2004. Na época ele ganhou com as vendas 700 bitcoins, que na época valiam cerca de 400 mil dólares, e aí essa montanha virou 7,8 milhões de dólares. O que o senhor vislumbra para os próximos meses em relação a quanto vai valer o Bitcoin? Esse caso do 50 Cent é muito curioso porque o que tem acontecido com vários casos, tem o famoso caso da pizza, que lá em 2009 uma pessoa aceitou 10 mil bitcoins em troca de uma pizza. Imagina o valor de hoje. Para o futuro, o que eu imagino, o que eu espero, aliás, é que tenha uma boa valorização desse ativo por conta justamente da tecnologia por trás do Bitcoin. Mas é algo que eu penso mais a longo prazo, até passar esse momento agora de euforia. Quer dizer, o senhor recomenda hoje a pessoa entrar nessa? Na verdade, eu não recomendo ninguém a esse tipo de situação. De novo, eu recomendo que as pessoas estudem e verifiquem se para ela faz sentido aquela tecnologia, se ela acredita na tecnologia que tem ali cada moeda que ela pretende investir, e aí sim ela toma a sua decisão. Com ações dá para a gente traçar um paralelo a muitas coisas similares, né? Por exemplo, o investidor, aquele que coloca o dinheiro em ações e esquece a coisa, não acompanha, esse tem tudo para se dar mal, né? Com criptomoeda é a mesma coisa. É importante estudar e acompanhar de perto o mercado, assim as chances de você se dar bem, de obter uma vantagem financeira, a possibilidade é bem maior, não é isso? Exatamente, Ricardo. E, assim, a gente sabe, ainda mais no Brasil, é tão difícil a gente ganhar dinheiro, então é importante que as pessoas estudem e analisem onde vão aplicar os seus recursos. Essa história de euforia, assunto da moda, Bitcoin é o trending topics, etc.,
tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado onde colocar o dinheiro, o que a pessoa pretende. Então, a minha recomendação é estudem. Só para nós fecharmos, o senhor falou muito da tecnologia, né? Que até é isso que o motiva. Em que nível está essa tecnologia? O que a gente tem hoje, Marcelo, a tecnologia da blockchain, ela está sendo muito desenvolvida, ela está sendo utilizada já para diversas aplicações, inclusive o Ministério do Planejamento anunciou nessa semana, durante a Campus Party, que está utilizando para um projeto de verificação de informações em cartório. Então você tem projetos sociais muito bacanas em países que vivem em guerra civil, para criar uma identidade virtual da pessoa, onde lá ele tem uma dificuldade de conseguir tirar um RG. Então, a tecnologia, a gente não consegue enxergar ainda até onde ela vai. A gente sabe que é uma revolução enorme que está acontecendo e que as possibilidades são praticamente infinitas da utilização. E é isso que eu acredito muito, a blockchain e o sistema tecnológico por trás. Tá legal, nós agradecemos então ao advogado, presidente da Comissão de Empreendedorismo e também Startups da OAB São Paulo, Rodrigo Borges, para falar um pouco das moedas virtuais, do Bitcoin. Ele conversou conosco, ajudando a esclarecer um pouco esse tema que, é claro, é novo, é novidade para muita gente. Doutor Rodrigo, muito obrigado, bom dia ao senhor. Eu que agradeço, bom dia.